As condições eclesiásticas da pré-reforma. A Igreja Católica se envolveu em algo que lhe trouxe muitas perdas financeiras, as cruzadas. Para combater as finanças fracas, vários mecanismos foram criados, mas o mais importante deles foi a venda de indulgências. Era a ideia do perdão dos pecados ou do abrandamento das penas no purgatório. Isso estava também nas recompensas oferecidas aos soldados das cruzadas e no prometido aos peregrinos que iam a Jerusalém. Para isto ela precisava de muito dinheiro e a venda de perdão era um negócio muito lucrativo. Passou-se a vender o perdão dos pecados para financiar a construção da Catedral de Roma. Isto produziu a revolta nos que queriam uma igreja mais pura e simples. A cristandade ocidental foi dividida, uma liderada pela Igreja Católica Romana, que após o Concílio de Trento alegou ser a única herdeira da cristandade ocidental, expulsando a dissidência e submetendo-se ao domínio do Papa. A outra metade fundou várias comunidades eclesiais próprias de caráter nacional, rejeitando a herança cristã medieval e buscando a restauração do cristianismo primitivo. Isso resultou na divisão da Europa entre vários países que reconheceram o Papa como chefe supremo e único da Igreja Católica e países que rejeitaram as reivindicações de Roma e foram chamados protestantes. Essa divisão desencadeou uma série de guerras religiosas na Europa. A reforma protestante começou na Alemanha e de acordo com as condições econômicas e sociais que o Sacro Império Romano tinha. Havia cidades que eram muito ricas graças ao comércio e apoiavam o humanismo e a reforma da igreja por causa da corrupção. O grupo mais importante era a alta nobreza. Os nobres eram quase independentes, senhores de terra e camponeses. Eles conspiravam contra a autoridade do imperador germânico, que tinha pouco poder sobre eles. Mas a nobreza estava mais pobre do que no início do século XVI e estava arruinada. Para recuperar sua renda, eles procuraram uma oportunidade de se aproveitar dos bens e terras improdutivas da Igreja Católica. Essa nobreza aproveitou as ideias humanistas em suas críticas à riqueza excessiva para proclamar que a igreja não precisava de propriedades. Por essa razão, a pequena nobreza foi a primeira a apoiar e tirar proveito das convulsões reformistas. Os reformadores desenvolveram toda a sua teologia e o seu trabalho a partir de 4 questões que os incomodava. A primeira era de ordem soteriológica, como uma pessoa é salva. A segunda de ordem eclesiológica, onde reside a autoridade religiosa. Terceiro, também de ordem eclesiológica, o que é a igreja. A quarta, relacionada à vida cristã, qual é a essência da vida cristã? Eles desenvolveram respostas a estas questões e gerou isto nas 5 solas da reforma. Sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. A primeira afirmação, sola gratia, veio com a fundamentação de que a salvação é somente pela graça. A graça de Deus em Cristo não é apenas necessária, mas é a única causa eficiente da salvação. Essa graça é a obra sobrenatural do Espírito Santo que nos leva a Cristo, nos liberta da escravidão do pecado e eleva a vida espiritual da morte para a vida eterna. Essa sola graça tinha algumas dimensões econômicas. Se a salvação é pela graça, independentemente de qualquer mérito ou meio, a figura da igreja como meio de salvação se esvazia e já não se pode cobrar pelo perdão dos pecados. Perceba aí como é que essa formulação começou a atacar e a minar o poder da igreja de arrecadar fundos com o perdão dos pecados através das indulgências. Mas também tinha implicações sociais.
Empodera-se a pessoa e esvazia-se a igreja sacerdotal, porque a graça elimina o intermediário. O sacerdote perdeu seu poder e deixou de ser o canal de acesso a Deus. Sola fide. Salvação somente pela fé. A justificação é somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo, e a fé é uma obra da graça em nossas vidas. É pela fé em Jesus Cristo que sua justiça é imputada a nós como a única satisfação possível da perfeita justiça de Deus. Tinha implicações econômicas também. Se a salvação é pela fé, que é dom da graça, todos os meios salvíficos perdem seu sentido. Esvazia-se o poder sacerdotal de canal de bênçãos. Se o batismo era o meio de a pessoa ser salva, se a Eucaristia era o meio também de a pessoa ser salva, acabou. Agora era pela fé. Não era mais pelo sacerdote. Ele não tinha este poder. E havia também implicações sociais. Se todos são salvos pela fé, há enorme revolução social, pois todos, clero, elite e povo, dependem da mesma fé para a salvação. Achata-se assim a pirâmide social. Sola Scriptura. Lutero afirmou isso quando foi solicitado a retratar dos seus ensinamentos. E ele disse: deixe-me convencer por testemunhos das Escrituras e argumentos claros da razão, porque eu não acredito que o Papa e os concílios, uma vez que está provado que eles erram e erram frequentemente, e também se contradizem. Sujeito à minha consciência da palavra de Deus, portanto não posso e não quero retratar nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro ou saudável. Eu não posso fazer outra coisa. Essa é a minha postura. Deus me ajude. Amém. Mas havia implicações também dessa formulação da sola Escritura. Somente a Bíblia é autoridade única para todos os assuntos de fé e prática. Papa perdia aqui o seu poder. As Escrituras e somente as Escrituras são o padrão pelo qual todos os ensinamentos e doutrinas da igreja devem ser medidos. E aqui também se descarta a questão da tradição. Aquilo que existe na história da igreja que acaba se tornando norma porque no começo estava sendo feito dessa forma. Há dimensões econômicas disso. Se é sola Escritura e não sola Ecclesia, a igreja papal, dona da salvação, que a distribui a seu bem-querer, perde sua fonte de renda pela administração dos sacramentos. E as implicações sociais. A afirmação da sola Escritura retira do Papa e da Igreja Imperial o poder da verdade absoluta e o transfere às Escrituras. A verdade não mais está na Igreja, mas na Escritura. Solus Christus. Somente em Cristo e nada além de Cristo. A salvação é encontrada apenas em Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação substitutiva são suficientes para a justificação e reconciliação com Deus Pai. As dimensões econômicas dessa formulação do Solus Christus. Se é Solus Christus, a igreja institucional perde sua vigência. Mesmo sendo o corpo de Cristo, ela o é enquanto proclamadora da salvação, mas nunca como detentora dos meios salvíficos. E havia implicações sociais também. A afirmação de Solus Christus coloca todos em pé de igualdade porque todos têm acesso direto à salvação. No processo salvífico não existe elite pobre, mas pessoas iguais e necessitadas da salvação. E aí vem a outra afirmação, soli Deo glória. E há implicações econômicas nessa formulação. Ninguém e nada pode tomar o lugar de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe este lugar é idolatria. Ninguém pode oferir vantagens econômicas e financeiras por ocupar o lugar que só a Deus deve ser dado. E as implicações sociais. Nivela-se a humanidade porque ninguém é maior por ter um cargo ou função religiosa.
Abolem-se os ritos pomposos centrados na figura humana e destronam-se quem se arvora em algo que nunca será. As implicações políticas do conjunto das 5 solas. O povo se sentia oprimido pelos pesados impostos que a igreja cobrava. A realeza se sentia oprimida pela igreja e perdendo seu poder político porque reis eram entronizados e destronados pela igreja. O povo se sentia chantageado com as ameaças de excomunhão que a igreja fazia. Era um tipo de terrorismo. Você vai para o inferno se você não fizer o que a igreja quer. As 5 solas, mais que afirmações teológicas, eram um libelo contra o poder papal e empoderavam o povo e os reis. Não é para menos que Lutero, depois de afixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, tenha dito que os anjos se encarregaram de propagá-las. Sim, havia um desejo enorme na população de que alguma coisa aparecesse para livrá-los da ditadura religiosa que Roma impunha. E aqui é um dado que nós temos que considerar. Não há teologia que não tenha um aspecto político, porque ela é uma afirmação feita na sociedade. E queiram ou não os puristas, esta afirmação teológica tem suas repercussões no ambiente político, no ambiente social, no ambiente econômico. Por mais puristas e ortodoxos que sejamos na interpretação das Escrituras, a nossa formulação teológica tem conotações políticas, sociais e econômicas. Negar isto é negar uma coisa que até cego vê. Obrigado por ter estado comigo.